Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 ao 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Se tiver a tradução da ARA, melhor. Mas se não tiver, você vai com a tradução que você tem aí. Eu vou ler para os irmãos então. Versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Filhos, quando a gente passa por algumas provas, seja quais forem, na área espiritual, na área física, na área emocional, nós temos às vezes uma tendência de nos afastarmos de Deus por não compreender algumas coisas que acontecem. Algumas pessoas falam assim: não, agora é hora de ficar firmes. Mas também eu tenho ouvido pessoas que falam assim: não sei por que estou passando o que estou passando. E nós acabamos nos afastando de Deus. Deixa eu contar para vocês uma ilustração. Imagine uma pomba. Uma pomba. Sabe o que é uma pomba? Carne, osso, asinha, uma pomba. Que sai da terra e vai para a lua em uma semana. Fala para mim, essa pomba é rápida, sim ou não? Pomba rápida, da terra à lua em uma semana. Vamos agilizar mais essa pomba. Ela sai da terra, vai para a lua em 1 minuto. É uma pomba rápida? Sim. Ela está nos dois lugares ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Vamos rápido ainda. Uma pomba que em 1 milésimo de segundo, ela sai da terra, bate na lua e volta. Essa pomba está em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Pergunta: como fazer para essa pomba estar nos 2 lugares ao mesmo tempo? Ela falou assim, 2 pombas. Então, gente, eu estou falando de uma pomba, ela falou 2 já, né? Ela falou, ó, multiplicação de pombas, né? Alguém tem uma ideia? Fora dela que foi uma boa ideia. Essa pomba teria que ser tão grande, mas tão grande, que ela pudesse abraçar a terra e a lua ao mesmo tempo. Então não é uma questão de velocidade, mas de grandeza. Esse Deus que nós servimos é um Deus grande.
Ele é imutável. Ele é imenso. Ele está em todo lugar. Ele é infinito. Se há uma barreira de finitude aqui, Deus ultrapassa, porque não tem limite para Deus. Ele é infinito no passado, no presente, no futuro. Ele é imóvel. Por que ele é imóvel? Porque ele está em todo lugar. Gente, isso é assustador. A gente pensar no tamanho da grandeza de Deus. Um Deus tão grande. Você fala assim, como, pastor, Deus não se move? Deus se inclina. Deus vê. Esses termos é para a gente entender a palavra. Mas Deus está em todo lugar. E é em função dessa grandeza de Deus que o autor da carta aos Hebreus, que alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros falam outras coisas, mas nesta carta, ela é chamada do quinto evangelho. Porque enquanto os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala das atividades de Jesus na terra, Hebreus fala do sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Jesus, que está à direita de Deus. Ah, filhos, quando eu comecei a olhar esse texto, nós temos que começar a aprender algumas lições práticas para nós, nesta noite. Vivemos numa sociedade difícil, pessoas difíceis de conviver. Você sabe o que eu estou falando, na família, no trabalho, na vizinhança, na comunidade. As pessoas parece que hoje estão muito estressadas, violentas, furiosas, e é só você abrir o noticiário para você constatar essa verdade. Por que isso acontece? Qual a razão disso acontecer? O homem está sendo o centro. Ele quer ser tão grande quanto Deus. Ele quer ter as rédeas e o controle de todas as coisas. Não existe, parece que, mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo depende. Depende de você, depende do outro, depende da circunstância. E o homem vai se colocando no centro, achando que ele é tão grande e tão maior quanto Deus. E isso, filhos, tem implicações pelo menos em 3 grandes áreas. Nesse momento difícil que nós vivemos, a Bíblia parece que está sendo deixada de lado. Até na comunidade dos discípulos de Jesus, espalhados no Brasil e no mundo. Ah, o que está escrito na Bíblia é muito relativo. História de Jonas, um grande peixe engolir um profeta. Então parece que a Bíblia, ela vai perdendo a sua força, o seu vigor dentro de casas, dentro das famílias, por essa sociedade que nós vivemos. Mas não só a Bíblia, o pecado. O pecado também é tudo muito relativo. O pecado moral, a sociedade até aceita. Matou, roubou, vai para a prisão. É o pecado moral.
Mas o pecado espiritual, o homem pecou contra Deus? Não, eu não fiz nada. Nem sei se Deus existe. É essa sociedade que nós vivemos. A Bíblia sendo deixada de lado. O pecado sendo relativizado. E a pessoa de Cristo? E Jesus Cristo? Jesus Cristo é um bom caminho. Mas não é o único caminho. Tem vários outros caminhos. Tem Buda, tem Maomé, tem Kardec, tem vários outros caminhos. E isso você ouve. É as implicações desse mundo difícil que nós vivemos, que faz com que Bíblia, pecado e Jesus, fica tudo meio, mais ou menos. E aí entra o autor da carta aos Hebreus, falando nos seus 13 capítulos, especialmente no capítulo 4, eu quero meditar nesses 3 versículos com os irmãos. Quando ele começa falando assim no versículo 14, olha na sua Bíblia novamente. Tendo, pois, Jesus, e aqui ele fala que Jesus é o Filho de Deus, como não um sumo sacerdote, mas como um grande sumo sacerdote, que penetrou no céu, então conservemos firmes a nossa confissão. Sabe o que estava acontecendo aqui, filhos? Muitos judeus haviam aceitado a Jesus, mas estavam voltando para trás. Estavam falando assim, não dá para seguir muito firme, não, a esse Jesus. Vamos voltar no que era antes. E aqui, filhos, uma pergunta para nós. Às vezes, algumas provas que a gente passa, algumas situações difíceis que a gente passa, faz com que a gente queira voltar, estagnar, parar com a questão da Bíblia, relativizando o pecado, e também a pessoa de Jesus não está tendo uma resposta rápida. E estava acontecendo isso com os judeus daquele tempo, estavam voltando. Então, o autor da carta aos Hebreus falou o seguinte: tendo, pois, Jesus como Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote. Vocês devem se lembrar que a função de um sacerdote, no passado, era interceder pelos pecados do povo a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia sacrifício dos pecados do povo e dele para Deus. Isso não precisa mais. Jesus é o grande sumo sacerdote, que ele penetrou nos céus. Filhos, eu não sei qual a impressão que você tem, mas como a gente vai em muitos lugares, e a gente conversa com muita gente, com muitos líderes, a impressão que tem é, Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e acabou a história. Jesus é grande sumo sacerdote, ele está ativo, ele está intercedendo por você e por mim todos os dias. Jesus não está deitado numa rede, estou esperando a hora de voltar. Ele está intercedendo junto ao teu coração e ao meu, todos os dias, o tempo todo. Por isso que o autor fala o seguinte: conservem firmes a sua confissão. Tenha firmeza, filho, filha, na tua convicção, naquilo que você aprendeu e está aprendendo todos os dias. Deixe essa verdade absoluta tomar conta do teu coração.
Deus está em todo lugar, Jesus está no céu, à direita de Deus, intercedendo por mim. Ele vê você, Ele olha você, Ele está comigo, Ele está aqui nesta comunidade, louvado seja Deus. Então o autor da carta aos Hebreus fala assim: conserve firme nesse mundo instável, nesse mundo furioso, de gente violenta. Conserve firme a tua convicção. Como é que a gente conserva a nossa confissão? Eu vou fazer um checklist com vocês, e você vai ouvindo. Olha como é que a gente pode conservar a nossa confissão. Palavra de Deus, adoração, comunhão, oração, vida de santidade, boas obras, missão. Eu vou repetir para os irmãos. Como que a gente conserva firme a nossa confissão de fé? Através da palavra, da adoração, da comunhão, da oração, de uma vida santa, de boas obras e da missão. Por que eu falei um checklist? É para você ver dentro dessas 7 características aqui, qual aquela que às vezes você está um pouco mais afastado, você está se voltando. Você fala, nossa pastor, minha vida de oração não está tão boa. Pastor, a minha comunhão na comunidade, a minha vida de santidade, a palavra, é o encorajamento que o autor da carta aos Hebreus está fazendo para você e para mim nesta noite. Conserve firme essa convicção, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Estava acontecendo naquele tempo, está acontecendo hoje. Mas nós temos um grande sumo sacerdote, que está no céu, intercedendo por mim e por você. Que coisa maravilhosa, filhos. Que coisa grandiosa essa. Jesus está em atividade. Ele não está apenas assim aguardando. Pai, quando eu vou retornar? E ele retorna. Ele está em atividade plena, todos os dias, em todo o tempo. Passado, presente, futuro. E por causa disso, filhos, nós somos transformados. Transformados a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Por causa dessa convicção, a sua mente é mudada. Mas não adianta mudar a mente, se não mudar o coração e mudar a atitude. Não adianta mudar a mente e o coração e não mudar a atitude. A transformação do Evangelho é total. Ela é absoluta. Ela é integral. Ela mexe com você aqui e nas atitudes. Não é verdade que às vezes nós nos encontramos, às vezes, muito mais assim, com a cabeça cheia de versículos, de textos, de Bíblia, de teologia, mas o nosso coração está distante? Não é verdade que às vezes o nosso coração e a nossa mente está cheio de Bíblia, mas a nossa atitude não mostra a mesma coisa? É o Evangelho que faz essa mudança, essa transformação. Então falem comigo. Em Cristo, temos convicção. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Em Cristo, temos convicção. Amém. Versículo 16. Perdão, versículo 15. E aí ele continua, o autor.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Filhos, temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Em vários níveis, em vários tipos. Eu e Márcia descobrimos, desde o mês de novembro, como que a gente é fraco, na parte física. Lembra os votos do casamento? Na saúde, na riqueza, esse não foi meu problema, porque a riqueza eu nunca tive, a pobreza sim, né? Mas e a saúde, eu sempre gozei de boa saúde, Márcia, só que a gente começou a não ter muita boa saúde. Somos fracos. Somos vulneráveis. E aqui o autor da carta aos Hebreus fala o seguinte, que essa fraqueza, ela é conhecida por Jesus, que se compadece de mim, de você. Sabe que a pessoa compassiva é aquela pessoa que sente a sua dor. Sente a tua preocupação. Ela é compassiva, ela é empática, ela tem uma atitude assim, eu estou junto. Eu estou junto com você. Agora pensa nisso. O grande eu sou, o Deus imutável, o Deus grandioso, o grande sumo sacerdote Jesus, ele fala assim, eu sei o que você está passando. Eu sinto isso porque ele esteve aqui. Ele viveu tudo que você e eu vivemos. Todos os sentimentos que você possa ter e que você acha que ninguém compreende, Jesus compreende. Ele é compassivo. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Filhos, quando a gente olha para esse texto e vê um Jesus grandioso, olhando nessa noite para mim e para você, eu estou no céu intercedendo por você. E eu sei o que você está passando. Eu sei os seus gemidos à noite de dor. Eu sei as crises que você tem. Eu sei as grandes perguntas que você não tem nem coragem para fazer para as pessoas. Eu sei disso. E por isso, como grande sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Ele olha, ele vê a sua tragédia, ele vê a tua angústia, que é conhecida por ele. Filhos, isso é para a gente permanecer firmes com a convicção que você e eu precisamos ter nesses dias difíceis. Sem Cristo, filho, nada acontece. Agora, com Cristo, tudo pode acontecer. Tudo. Casamentos podem ser restaurados, vidas podem ser transformadas, filhos podem ser libertos, porque com Cristo, tudo pode acontecer. Se é uma verdade que sem Cristo, nada acontece, com Cristo, tudo pode acontecer. E no versículo 16, é o resultado desses dois versículos que nós lemos. Primeiro, Jesus está no céu. Ele está trabalhando, ele está intercedendo por você. Segundo, Jesus, ele é compassivo. Ele conhece a tua dor.
Ele sabe o momento que você está passando. E sabe qual que é o caminho? É o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Filhos, uma palavra-chave aqui é trono. A irmãzinha que deu testemunho aqui, ela falou dos medos dela, né? No passado, você não podia comparecer diante de um trono, diante de um rei, se ele não autorizasse. Vocês lembram-se da história da rainha Esther? Ela só pôde entrar e ser acolhida pelo rei, porque ele estendeu o cetro. Trono é sinal de medo. Ninguém pode chegar ao rei, a não ser o filho primogênito. Esse tinha a carta branca. Mas os demais, ninguém poderia chegar. Medo. Mas sabe o que o autor de Hebreus fala agora para nós? Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ah, filho, nesse trono existe misericórdia para você e para mim. Uma misericórdia que nos acolhe. Neste trono existe graça. Graça que nos liberta dos nossos males, dos nossos pensamentos, da nossa boca. Misericórdia, Deus nos acolhe. Graça, Ele nos liberta. Por quê? Para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei qual é o seu grito de socorro nesta noite. Eu não sei o que você está assim, Deus, me ajuda. Eu não tenho mais saída. Os exames médicos estão dando tudo o contrário. O meu filho, a minha filha, foi para o mundão e não volta. O meu casamento está arrebentado. Eu não estou conseguindo ler a tua palavra. Não estou conseguindo orar. Eu quero fazer isso. Me socorre. E o que a palavra de Deus, nesta noite, está dizendo? Há Jesus que está no céu. Um Jesus que viveu na terra. Que viveu tudo o que você e eu vivemos. E Ele sabe o que é padecer. E Ele tem compaixão por mim e por você. E Jesus, o grande Jesus, Ele fala, achegue-se. Venha ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça, em socorro, em ocasião oportuna. Nesta noite, filho, eu não vejo uma melhor ocasião de nós fazermos isso. Porque quando o povo se reúne, é para falar assim, Senhor, socorro. Viver no mundo que nós vivemos está muito difícil. Socorro, Senhor. E Jesus intercede por mim e por você. E Ele manda o seu Espírito, como fala em Romanos 8. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda isso. Você só sabe dizer assim, ó, socorro, socorro, me ajude, me tire disso. E Jesus faz o convite para você e para mim nessa noite. Achegue-se ao trono. Venha ao trono da graça, do jeito que você está. Como você está. Com um monte de dúvida na sua cabeça. Com um monte de incerteza. Por onde o nosso país está indo, onde esse mundo está indo. Não esqueça, filhos, nós temos um grande sumo sacerdote. Que já entregou a vida por você e por mim.
e por você que está nos vendo e nos ouvindo. Ele faz o convite: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, pedindo socorro. E Ele vai aliviar, porque é promessa dEle. Quando temos um tempo como esse, como igreja, para reunirmos e colocarmos nosso coração assim: Senhor, chega, eu não aguento mais. Me socorre, Senhor. Ah, filhos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus, Ele fala: se achegue, venha, entre, entra aqui, é o Rei com quem você está falando, entra, entra. Aí você começa a ver as portas se abrindo, e Ele fala assim: filho, filha, eu te conheço, eu sei o que você está vivendo, não endureça o seu coração, não fique arredio, não fique numa condição de vou voltar. Ai, quanto mais parece que eu tento servir a Deus, vem mais lutas. Então deixa eu tirar o pé do acelerador. Não, filhos, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus está no céu, Ele está aqui, está trabalhando. Que tal você e eu nos achegarmos a esse trono? Chegarmos com o nosso coração quebrantado, todo arrebentado, e falar: Senhor, é hoje, Senhor, que eu entro no trono, porque eu só estou pedindo socorro. E graça e misericórdia serão encontrados na sua e na minha vida, porque Ele é fiel. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque diante de Deus o teu socorro. Este é o lugar, filhos. Ele está no trono, mas Ele está aqui. Coloque essa tua fraqueza. É com a tua boca, é com o seu olhar, é com o seu pensamento. São atitudes que você e eu tomamos, que machuca as pessoas. Coloque essa fraqueza, essa dor, essa tragédia. Ele se compadece. Ele é o grande sumo sacerdote. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Senhor, que palavra que falou muito ao meu coração, Senhor. E o Senhor me deu a alegria de dividir com essa igreja que nós tanto amamos, Senhor. Que nós possamos sair daqui com o coração renovado, Senhor, encorajados. O acesso está livre, Senhor. Podemos entrar mediante Jesus Cristo. Podemos gritar: Abba, Pai, socorre, Pai, me ajuda, Pai. E o Deus imutável, o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, o grande sumo sacerdote Jesus, que intercede por mim e por você, abrirá portas. Ele está com você, Ele está comigo. Ele não te abandonou nunca, em nenhum momento. Por mais difícil que a gente consiga vê-lo, mas Ele está presente. Senhor, que essa bendita palavra nos encoraje a, todos os dias, a falarmos abertamente as nossas fraquezas. A falarmos: Senhor, está difícil. Porque nós queremos encontrar graça e misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse Deus tão amoroso que nós temos, que nos convida a chegarmos até Ele,
porque Ele vai chegar até nós. Que a boa mão do nosso Deus esteja com a vida desta querida igreja, com cada um de nós, nos encorajando numa segunda-feira que chegará, Senhor, e já está chegando, mas queremos ter livre acesso ao trono da Tua graça. No nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Deus seja louvado, amém.